Tati, como eu faço para convencer a cliente a fazer o alisamento definitivo com o tioglicolato? Não consigo vender o meu alisamento de tioglicolato. Me ajude. Quero parar com as progressivas ilegais e quero introduzir o alisamento com tioglicolato no meu salão. Como que eu faço para convencer as minhas clientes que fazem progressiva a migrarem para esse alisamento? Eu recebo muito esses comentários nos meus conteúdos. Tenho alunas também que me relatam que têm dificuldade de divulgar o alisamento definitivo, de convencer as clientes a fazerem esse alisamento. Então, se você também quer aprender como vender o seu alisamento definitivo, então fica aqui comigo até o final dessa aula que eu vou te ensinar. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Encontro de Fadas. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Rosa, sou cabeleireira há 25 anos, especialista em alisamento definitivo, que é feito com os tioglicolatos. E eu estou aqui na internet ensinando cabeleireiras, profissionais e iniciantes a fazer alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Tudo isso independente de marcas de produtos. Então, já compartilhe essa aula com alguma cabeleireira que você conhece, com alguma amiga que você sabe que precisa dessas informações. E vamos para a aula. A primeira dica é você estudar os argumentos. Como que você estuda os argumentos? Você precisa investigar quais são as dores e os desejos da sua cliente com o cabelo dela. Porque para que a gente consiga vender os nossos serviços, a gente precisa saber qual é a necessidade que a cliente tem. No caso do alisamento, geralmente, a dor que a cliente tem, as clientes que chegam aqui para mim, elas me relatam o quê? Que o cabelo dá muito trabalho, que o cabelo gasta muito produto, que o cabelo ela precisa finalizar ele todos os dias para que ele fique bonito. Ah, Tati, eu não tenho tempo de ficar arrumando o meu cabelo. Então eu quero alisamento porque eu quero um cabelo mais prático. Outra reclamação que eu recebo muito. As clientes que querem migrar das progressivas para o alisamento definitivo, elas sempre dizem que com a progressiva elas precisam finalizar o cabelo com fontes de calor. Às vezes precisa secar o cabelo, tem vezes que precisa escovar o cabelo para que ele fique bonito e algumas vezes precisa até passar a chapinha. Então, a maioria das clientes hoje, elas não querem mais ter esse trabalho, porque as pessoas estão cada vez com o tempo livre muito curto. Então, quando elas têm tempo livre, elas não querem gastar seu tempo precioso arrumando o cabelo em casa. Então, você precisa reconhecer qual é a necessidade da sua cliente, para que você consiga falar numa linguagem que ela consiga entender qual é o motivo que ela precisa desse alisamento. Uma reclamação muito frequente sobre as progressivas que as clientes me relatam é que as progressivas elas não duram, que o cabelo afina as pontas e um desejo que a cliente tem com o cabelo, principalmente aqui para mim, elas desejam cabelos longos. Elas têm o sonho de ter o cabelo longo. Então, quando a sua cliente ela fala qual é o desejo dela com o cabelo, é interessante você tentar buscar conhecimento para conseguir agradar essa cliente se você ainda não tem esse conhecimento. Eu, no caso, eu já sei como eu faço isso, através dos alisamentos, através do corte, a maneira que eu faço a química, porque dependendo do jeito que você faz a química, o cabelo ele não desenvolve, porque ele está sempre danificando as pontas e quebrando. Então, a chave também para que você consiga vender esse alisamento, para que você tenha argumentos, também é a próxima dica, que é você tirar fotos e vídeos dos alisamentos que você faz. Você tendo uma referência para mostrar para a sua cliente, isso vai te ajudar muito. Eu sempre pego a referência de alguma outra cliente. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que o cabelo nem parece que tem química de alisamento. Aí, quando a cliente vem com essas reclamações, né, que é um liso, que seja natural, que dê para colorir ou que dê para fazer uma descoloração, eu sempre mostro fotos de clientes que eu já tenho que tem esses procedimentos no cabelo, que tem alisamento com descoloração, que tem alisamento com colorações, tanto permanente quanto os tonalizantes. Às vezes a cliente ela até chega aqui para mim falando, ai Tati, eu queria tanto mudar de alisamento, mas
progressiva não é compatível com o alisamento definitivo, não é? Aí elas chegam assim com essas informações erradas e elas acreditam que não é possível. É por isso que é importante você estar explicando para a cliente, mostrando fotos, porque nós, seres humanos, a gente entende melhor quando tem uma imagem. Além de palavras, se tiver uma imagem para a gente ver, isso convence muito mais. Mas, Tati, eu ainda não tenho nenhuma cliente que eu possa tirar foto para mostrar para minha cliente, que eu possa fazer vídeos. Olha, eu vou contar a história da Jaque. Eu falo muito dela aqui no meu perfil, né? Porque assim, ela foi uma das minhas primeiras alunas, então já tem bastante tempo que ela é especialista no alisamento definitivo com o meu método. Então, eu cito muito ela porque ela me mostrou muitos resultados. E eu me lembro que quando ela entrou no curso, ela queria aprender muito rápido. Ela chegou assim com muita ansiedade para começar logo. E aí, isso é muito bom. Ela me mostrou muitos resultados e foi rápido. Só que quando ela entrou no curso, que ela assistiu às aulas, ela viu que ela estava com dificuldade de vender esse alisamento, porque ela não tinha uma referência. Embora ela já trabalhava com o tioglicolato como relaxamento, ela não tinha nenhuma referência, nenhuma foto, nenhum vídeo como alisamento. E aí eu comentei com ela, eu falei, Jaque, se você está com essa dificuldade de vender o seu alisamento definitivo, arruma uma modelo para que você possa tirar essas fotos, fazer os vídeos, né? Eu sei que às vezes a gente não quer fazer um cabelo de graça, mas é importante a gente aprender. Eu costumo dizer que primeiro a gente trabalha para aprender, depois a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, a Jaque foi lá e me escutou e arrumou a primeira modelo para fazer o alisamento definitivo. E aí ela falou, Tati, tem uma moça que passa aqui na frente do salão todos os dias. O cabelo dela é bem volumoso, eu percebo que ela tem muitos cabelos brancos e ela usa coloração no cabelo. É esse cabelo aqui. Aí ela falou, Tati, esse é um cabelo que eu acho que vai dar um resultado muito bom, porque é um extremo, né? É um cabelo grosso, é um cabelo que tem branco, é um cabelo que tem coloração. E aí ela convidou essa moça para ser a modelo dela, e essa moça aceitou. E ela tirou fotos, fez vídeos, para que ela conseguisse mostrar para outras clientes. E assim ela começou. E como a Jaque, ela já trabalhava com os relaxamentos, mas a maioria das clientes dela, ela fazia hidróxido, ela usava guanidina. Então ela tinha algumas clientes que faziam o tioglicolato, mas a maioria das clientes dela fazia guanidina. E como você sabe, os hidróxidos não são compatíveis com os tioglicolatos. Mas, como eu costumo dizer, eu ensino a fazer o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos. E todos os tipos de cabelos também inclui cabelos que têm químicas incompatíveis. A Jaque, com 3 meses de curso, ela já estava fazendo, mas aí isso é história para uma outra aula. Outra dica legal é você oferecer para sua cliente uma avaliação no cabelo dela e um teste de mecha gratuito, porque você vai poder pegar a mechinha, teste, e vai mostrar para a cliente, ela vai pegar na mecha, né, que é o próprio cabelo dela, ela vai ver o resultado ali. Você pode deixar ela levar a mechinha do cabelo para casa, para que ela lave e hidrate aquela mechinha, para ela ver como que vai ficar o cabelo dela. Então isso também traz muita confiança. Então se você sente que a sua cliente ela tem medo dos tioglicolatos, dos alisamentos alcalinos, essa é uma forma de você fazer com que ela tenha segurança em você. Tati, quando eu tento argumentar com a minha cliente para ela fazer o alisamento definitivo, ela me fala que ela tem medo, que ela já teve o cabelo danificado e quebrado por outros profissionais com esse ativo e ela não quer fazer. Olha só, você precisa começar a falar a verdade sobre esse alisamento. Por mais que ali, no primeiro momento, você não vá conseguir convencer a sua cliente, com o tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é mesmo? Já aconteceu aqui comigo várias vezes. Para te falar a verdade, a minha primeira cliente que eu tive aqui nessa cidade quando eu cheguei, inclusive ela é modelo lá dentro do meu curso, porque eu falei, não, eu preciso convidar essa pessoa, porque ela foi praticamente o marco zero
da minha profissão, da minha carreira como especialista em alisamento aqui nessa cidade. Quando ela chegou para mim, na minha casa, que eu nem tinha salão ainda, ela chegou junto com uma amiga e o ambiente que a cliente viu ali na minha casa, porque eu não tinha cadeira para atender, eu não tinha lavatório para atender a cliente, eu nem tinha espelho para a cliente se ver. Eu tinha que lavar o cabelo da cliente no tanque de lavar roupa. E mesmo assim eu consegui convencer essa cliente de fazer o cabelo comigo. E depois de muitos anos eu fui perguntar para ela o que eu disse que fez ela optar por alisar o cabelo comigo. Até mesmo porque, quando ela chegou para mim, tinha mais ou menos um ano que ela tinha feito um relaxamento e tinha corte químico na franja e no redemoinho aqui em cima. Embora não tenha sido muita quebra, mas dava para ver. E ela sentiu realmente que o cabelo quebrou quando ela fez. Mas ela falou para mim o seguinte, ela falou, Tati, você ao explicar o seu alisamento, explicar como que o produto age no cabelo, eu senti segurança em fazer o cabelo com você. Então, até o jeito que você fala, a sua postura, o tom da sua voz, isso vai influenciar se você vai conseguir convencer a sua cliente ou não. Porque a gente só fala sim para quem a gente confia. Se você não tem habilidade de comunicação, assim como eu, porque eu também não tenho habilidade, né? Eu já falei aqui que eu sou gaga, e às vezes eu tenho que ficar, por exemplo, essas aulas aqui, esses vídeos que eu faço, às vezes eu tenho que regravar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, porque eu gaguejo ou porque eu falei alguma palavra errada. Então, por isso que a gente precisa estudar. Tem pessoas que vai ter necessidade de se preparar, às vezes treinar os seus argumentos na frente do espelho, como se você estivesse falando com a sua cliente, para que você consiga ver como que a sua cliente vai te ver enquanto você está conversando com ela. Qual é a sua postura? Você está com a postura de uma pessoa confiante? O tom da sua voz. Seria até interessante, se você pudesse, você filmar você mesmo. Como que você venderia esse alisamento para alguém? Você pode até formular umas perguntas aí que as suas clientes poderiam fazer sobre esse alisamento, alguma dúvida, para que você consiga trabalhar essa comunicação e você assistir depois. De tempos em tempos, o mercado muda, a sociedade muda, as pessoas, o que elas desejavam algum tempo atrás, já não desejam mais. A forma de comunicação que funcionava algum tempo atrás, às vezes, daqui a alguns anos não vai funcionar. Então, você também precisa divulgar aonde as pessoas estão. E aonde as pessoas estão hoje? As pessoas estão nisso daqui, no celular, nas redes sociais. Então, é importante você divulgar o seu alisamento definitivo nas redes sociais, mas o que funcionava no começo das redes sociais, que é aquelas fotos de antes e depois, sem legenda ou sem nada, hoje já não funciona mais. Hoje a gente precisa comunicar do jeito que o povo quer ver na internet. Então, às vezes usando um áudio que está em alta para você divulgar ali o antes e depois do seu alisamento. Talvez você filmar um trecho de você fazendo o alisamento ou conversando com a cliente também. Você explicando nas redes sociais os benefícios, falando desse alisamento, quais são os benefícios que ele tem. Colocar nas redes sociais, você divulgar o seu alisamento, as suas fotos e os seus vídeos, linkando a dor e o desejo da cliente com o alisamento, que é mostrando o alisamento definitivo como solução para essa dor e como objetivo desse desejo. Então você precisa aprender a comunicar do jeito que a sua cliente quer ouvir, que o seu público quer ouvir. Mais uma vez eu vou pegar a Jaque como referência. A Jaque, quando ela entrou no curso, ela não tinha um salão próprio, ela alugava uma cadeira em um salão de barbeiro, ou seja, ela alugava um espaço em um salão masculino para atender as clientes dela. E ela não conseguia viver só como cabeleireira. Ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava
meio período em uma marmitaria. Ela era auxiliar de cozinha em uma marmitaria. Ela começou a divulgação, logo ela teve que parar com o segundo emprego, com o emprego de auxiliar de cozinha, e focar só nos cabelos. Logo ela saiu desse salão e foi para um salão de uma outra cabeleireira, um salão de mulheres, para que as clientes dela também tivessem mais conforto no espaço. Né? A gente sabe que o espaço de uma barbearia onde tem muitos homens, talvez a cliente ela não vai se sentir à vontade, tanto a mulher quanto o homem também, né? Porque quando os homens se juntam, eles querem falar de coisas sem filtro, e as mulheres também. E às vezes não vai dar certo esses dois públicos juntos, né? Então a Jaque entendeu isso e ela foi, alugou um outro espaço em um salão de mulheres, e ela, nesse outro espaço, ela foi tendo mais clientes e acabou que o espaço ali ficou pequeno para ela junto com as outras profissionais. E eu tentando fazer ela enxergar que ela tinha capacidade de ter um espaço só dela, que ela não precisava dividir com outras pessoas. Com muito esforço, com muita coragem, a Jaque alugou um espaço, uma sala comercial, assim, aonde nem era muito movimentado. Mas como ela já tinha as clientes dela e ela divulgava o alisamento definitivo nas redes sociais, não precisava ser em um lugar movimentado, que a cliente vai aonde a cabeleireira está. E aí ela alugou um espaço pequeno para que ela conseguisse atender as clientes dela. Logo, ela teve tantas clientes, ela estava atraindo tantas clientes que o espaço dela ficou pequeno, porque ela teve que arrumar mais uma cabeleireira para ajudar ela nos alisamentos, porque ela estava fazendo em torno de 2, 3, até 4 alisamentos por dia, então ela precisava de ajuda, ela estava trabalhando muito. E aí ela falou, Tati, o espaço aqui é pequeno, a fiação não é própria, e aí eu preciso colocar um ar-condicionado, ela precisava melhorar o espaço dela. E aí a Jaque foi e alugou um outro espaço bem maior para ela conseguir atender essas clientes. Assim, gente, é possível você viver só de alisamento. A Jaque, hoje ela vive mais de alisamento definitivo, alisamento com tirocolato, porque ela não faz progressiva. Mas ela já vinha divulgando o trabalho dela nas redes sociais há muito tempo. E não só divulgando, ela começou a investir dinheiro nas publicações. Ela começou a turbinar os vídeos, os conteúdos dela que ela produzia lá na internet. Ou seja, isso até hoje. Então, se você vê lá o perfil dela, ela está crescendo nas redes sociais. Outra forma de você atrair mais clientes de alisamento definitivo as clientes traz novas clientes. As minhas clientes são as minhas maiores influenciadoras para atrair outras clientes. Por mais que eu tenha minha agenda fechada, eu não atendo clientes novas, quase todo dia eu recebo mensagem de pessoas que não são clientes que querem ser minha cliente, tanto de alisamento definitivo, quanto de corte, quanto de coloração. Por quê? A sua fama, ela precede você. Então, o que as pessoas falam sobre você, a autoridade que você passa, se a sua cliente te vê como autoridade no assunto, ela vai divulgar o seu serviço, o seu alisamento. Quando chegava clientes novas aqui, que eu ainda aceitava as clientes novas, ela sempre chegava falando assim, fulana me indicou você. Olha, se você não consegue o liso perfeito com nenhuma cabeleireira, vai lá na Tati. A Tati consegue. Ela consegue alisar qualquer cabelo. Então, essa é a minha fama. Então, a sua reputação te precede. Sabe aquela cliente que muitas das vezes a cabeleireira, ela não quer porque tem um cabelo bem desafiador? Pois é, essa cliente é que fica fiel e essa cliente, ela divulga o seu trabalho para todo mundo. Então, a maioria das minhas clientes, quando chegaram para mim, eram cabelos bem desafiadores, eram cabelos danificados, quebrados. Muitas das clientes que eu tenho chegaram para mim traumatizadas por outras profissionais, porque tiveram experiências ruins com outros profissionais. E isso faz com que a sua reputação, ela se alastre. E ela se alastra tanto para o bem quanto por mal. Se você faz alguma coisa errada, se você danifica o cabelo de alguém,
qualquer coisa errada que você faz, também você está criando uma autoridade negativa na região aí onde você mora, onde você trabalha. Então, se você tem a fama de não ser muito boa cabeleireira, isso também pode te prejudicar na divulgação do alisamento. Então, você tem que dar um jeito aí de reverter como que a cliente te vê na cidade. E assim, eu vejo que as pessoas, elas são generosas, elas têm paciência de esperar a pessoa aprender. Eu me lembro de uma vez, de uma cliente que falou para mim o seguinte, ela havia ido em uma dentista que montou um consultório aqui na cidade assim que ela se formou. Era recém-formada. E aí ela estava com dificuldade lá, arrumando o dente e tal. E aí ela comentou comigo o seguinte: olha, eu vou lá mais uma vez, porque ela precisa aprender, né? E se a gente não dá oportunidade da pessoa para ela aprender, ela nunca vai se tornar especialista. Eu achei esse comentário dessa cliente assim muito generoso, porque a maioria das pessoas elas não querem ser cobaias de ninguém, né? Mas tem aquelas pessoas generosas que ajudam a gente. O meu lema é sempre trabalhar com a verdade, mas a verdade ela pode ser dita de várias maneiras. E às vezes a maneira que você está falando não está sendo, a cliente não está conseguindo compreender. Então às vezes a gente tem que falar a mesma coisa de várias formas. Essa aula vai ficando por aqui. Eu te peço que você curta esse vídeo, deixe nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, que eu vou responder assim que possível. Fica com Deus, até a próxima aula.